Pronto, estamos gravando uma aula ao vivo para Turma Resgate. O objetivo dessa aula é repassar e tirar as dúvidas da fase 1 do curso. A fase 1, ela engloba o módulo 1, engloba é ótimo, né? Eu misturei engloba com módulo. Ela engloba o módulo 1, 2 e 3, e o grande objetivo da fase 1 é criar e vender o seu primeiro Pague 30, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou passar por esse checklist foi uma checklist que eu criei para vocês, assim, terem total clareza do que precisa ser executado ao longo das 10 semanas de curso, né, os 10 módulos, e eu disponibilizei ele lá no módulo 10. Mas, na real, acho que esse checklist poderia ser disponibilizado já no módulo 1. Eu não sei se ele assustaria, o que aconteceria quando as pessoas entrassem em contato com essa checklist, ou se o lugar dela é no módulo 10 mesmo. Inclusive, vocês podem me dar a opinião de vocês, tá bom? Eu vou passar pelos pontos dessa checklist, módulo por módulo, e aí eu vou abrir para as dúvidas. Então, eu vou falar todos os pontos do módulo 1, e aí, quem tiver dúvida em algum ponto, nós vamos bater um papo. Tipo, Marcela, eu não sei como é que faz isso, tô com dúvida nisso, estiver angustiada, qualquer coisa, tá? Sintam-se livres para falar o que vocês quiserem falar, combinado? Então, vamos começar pelo módulo 1. No módulo 1, quais são as principais ações, né? Que vocês têm que pegar e colocar a mão na massa para fazer. Respondi as perguntas para encontrar o meu porquê na nutrição. Escolhi um problema gatilho para chamar de meu. Fiz a entrevista pessoal com meu paciente ideal. Listei as 20 dores principais da minha persona. Tenho postado de forma consistente nas redes sociais para esse público. Quem gostaria de inaugurar o módulo 1? É só fazer assim, ó. Mexe a mãozinha. Eu tenho um problema com uma parte desse módulo, com algum desses itens. Quem gostaria de falar? É importante vocês falarem, porque, tipo assim, se vocês não falarem nada, eu vou entender que tá tudo bem, vocês estão executando, vendendo, mandando ver. Às vezes tem alguma dificuldade que tá empacando vocês, mas ela não tá ali nas ações, né? Talvez tenha alguma coisa que vocês não tenham entendido. Então, se tiver algum problema com esse módulo, mexe a mãozinha. Marcela, eu tenho uma pergunta. Como a minha câmera tá fechada, não tem como eu mexer a mãozinha. Ah, diga, Dani. É assim, sobre a questão das postagens nas redes sociais. Uhum. Até, assim, eu acho, eu posso estar enganada, que existe uma linha fina entre o que eu devo ou não mostrar em relação ao programa, para não quebrar também a surpresa. Não sei se eu estou enganada. Então, eu queria saber, assim, aonde eu me baseio, em que eu me baseio, o que eu devo mostrar, por exemplo, dos tabuleiros, ou falar do que existe nas redes sociais antes das pessoas comprarem, para despertar o desejo, mas também não matar a surpresa. Essa é a minha dúvida. Olha, eu vou te falar a minha opinião, tá? Porque, assim, eu gosto muito de deixar claro que nada tem um certo e errado. Tem a gente executar e aprender com a experiência. Porque, às vezes, o seu público vai responder de um jeito diferente, sabe? Então, você só vai saber, de fato, lá Fazendo. Mas eu vou te falar a minha opinião, tá bom? Tá. E, assim, pela minha experiência nesse tempo de rede social também. Eu acredito que mostrar foto do tabuleiro, explicar até alguns conceitos. Eu não vejo isso como uma quebra da surpresa, não, Dani. Sabe por quê? Porque, na real, quando a pessoa chegar ali para a experiência com você, essa experiência vai ser única. Você pode até dizer que vai ter missão e tal, mas, tipo, ela só vai saber qual é a missão dela quando ela estiver lá fazendo. Inclusive, eu acho que isso pode gerar uma antecipação e um desejo. Eu lembro que eu falei para você na imersão sobre colocar o motor de vendas para rodar e que eu disse sobre alguns tipos de postagens, tipo assim, tô fazendo um encontro com os meus pacientes do Pague 30, ou eu tô preparando alguma coisa. E daí postar
disso, sabe? Tipo, do seu bastidor. Mostrar seu bastidor, mostrar você preparando alguma coisa, ou mostrar algo que você tenha preparado. Isso eu acho, tipo, sensacional e não quebra. Muito pelo contrário. Mostra que você é diferente. É uma oportunidade de você mostrar mais sobre a sua personalidade profissional. Então, eu não vejo isso como um problema, não. Tá ótimo. Eu já comecei a fazer isso. Assim, eu já fazia, mas não específico do programa. Até porque não estava pronto, assim, todo ele, né? Uhum. Então tá, eu entendi. E é só testando mesmo, né? Só fazendo para ver o que eu posso, inclusive, fazer mais daquilo ou menos daquilo. Exatamente. Sabe Beleza. uma coisa que eu gosto muito? Ah, Eu gosto muito de tudo que eu vou fazer, criar alguma forma de rastreio. Para que não forma de fique quê? rastreio. Tá. Para não ficar dependente do meu feeling, sabe? Então, tipo assim, postar na rede social não é só ficar na fazeção de postar, postar, postar. A gente tem que analisar. A gente conversou sobre isso na imersão, né? Tipo, de olhar para os números, de ver o que está gerando mais engajamento. Sabe o que é o top do engajamento? Uma dica aqui para vocês, que eu vou inclusive começar a usar com mais frequência, Por é a gente favor. usar a estratégia de, tipo assim, fazer conteúdos. Não só isso, tá? É tipo assim, dentro da linha editorial, ou seja, dos tipos de postagens, ter conteúdos que estimulem o seu seguidor a salvar. Salvar, o Instagram entende como top do engajamento. E aí ele acaba te mostrando para mais pessoas. E isso é muito bom para distribuição orgânica. Legal. Receita é uma coisa que as pessoas gostam de salvar muito, tipo, que você vai dar passo a passo, sabe? Tipo, a pessoa salva e fala, depois eu quero fazer essa receita. Sabe o que é meu top de salvamento? Quando eu posto alguma missão, ou quando eu ensino a fazer alguma coisa. Aí as pessoas salvam muito. Mesmo que nesse momento eu não esteja usando a estratégia de colocar a chamada para ação para mandar as pessoas salvarem, sabe? Depois, Aham. o segundo que mais gera engajamento é comentários. Então, criar conteúdos que façam as pessoas comentarem. Depois, a curtida. E, por último, a visualização. Então, nesse mês de outubro, eu tô fazendo uma análise, tipo, não só eu, né? Eu e minha equipe, assim, um pente fino nas minhas redes sociais, foi uma coisa que eu decidi mudar. Eu vou criar novas linhas editoriais, e, tipo assim, para ter um tempo de respiro, eu até fiz o outubro do repost. Eu peguei, tipo, o que mais funcionou no ano e tô repostando, pra, tipo, economizar meu tempo mesmo, sabe? Tipo, eu tô postando, eu tô gerando conteúdo, tipo, eu tô gerando os meus melhores conteúdos aqui, mas a gente não está investindo tempo em produzir novos, porque a gente está investindo um tempo em fazer a operação pente fino. Nessa sexta-feira a gente vai fazer uma reunião para definir como vai ser essa nova linha editorial. Então, assim, essas coisas, elas são vivas, né? São coisas que a gente precisa se reinventar o tempo inteiro. Mas eu acredito que vale muito a pena, porque, querendo ou não, a rede social hoje é uma das formas mais rápidas de você levar o seu trabalho para outras pessoas. Então, Dani, eu acredito sim que eu não vejo problema em você fazer isso, tá? Tá ótimo, obrigada. E obrigada por ter deixado sua dúvida, porque sem as dúvidas não dá para arrancar coisa da minha cachola. Então, quando vocês perguntam, isso aqui é uma produção de conteúdo, né? Eu estou fazendo conteúdo aqui. E, na minha opinião, esse é o meu melhor conteúdo, que é um conteúdo que é espontâneo, que vem da minha experiência, da minha vivência, e que é personalizado e direcionado para a dúvida de vocês. Inclusive, eu acredito que seja muito importante vocês fazerem momentos como esse para o paciente de vocês. Isso pode ser um ponto de diferenciação de vocês, porque isso é muito rico. Boa ideia. Valeu. Fechou? Fechou. Obrigada, Dani. Eu que agradeço. Thaís, pode ligar e falar. Eu ainda tenho uma certa dificuldade no cronograma de postagens. Já fiz vários cronogramas e não conseguia cumprir,
porque eu trabalho o dia inteiro, eu não conseguia parar para pensar no texto e tudo. Aí depois da imersão eu tive que parar e fazer isso. Eu até postei no Telegram da gente que eu ainda prefiro fazer uma postagem no calor do momento, da emoção do dia. Pegar um caso que eu atendi no dia ou uma certa situação e escrever, porque eu acho que eu rendo mais do que ficar só mecânico, assim. Que você acha que o quê? Fazer uma postagem. Não, eu entendi, mas se você acha que o que você rende mais? O que você falou? Eu rendo mais fazendo uma coisa, um caso clínico, por exemplo. A postagem sai mais fácil. E aí eu tive uma ideia, eu não faço atividade física com frequência, mas aí eu decidi que pelo menos uma vez por semana eu vou conseguir fazer alguma coisa. E aqui tem uma serra que tem um Cristo. Aí na sexta-feira eu chego mais cedo. E aí essas 2 sextas-feiras eu decidi subir o Cristo. E lá eu fiz meio que uma live ao vivo, falando das minhas dificuldades. E aí, assim, tinham poucas pessoas, mas eu deixo salvo para as pessoas verem depois. Legal. E aí eu me comprometi de, quando eu fizer atividade física, eu vou fazer alguma coisa. Ou lá eu fui para a praça na outra semana com meu filho. Eu fiquei lá correndo na praça e ele andando de bicicleta. Porque o meu público é mães. Então eu entendo da dificuldade de sair para fazer atividade física e não ter com quem deixar o filho. Então leva o filho também. Até um estímulo. E outra coisa que eu fiz ontem eu fiz sopa. Eu ia fazer sopa. E aí eu fiz a sopa ao vivo. Muito bom. E aí uma amiga minha depois falou, ela faça mais vezes. E o meu filho participou, que ele arrasa nos vídeos, assim. Ele gosta de participar, gosta de cozinhar. E aí ela até falou assim, ficou muito bom. E aí eu vou tentar fazer receitas práticas, e até para o dia a dia da vida corrida, para poder tentar ter esse engajamento. Porque eu ainda sinto que a minha rede social, quem está lá não compra. Assim, a maioria das pessoas ainda são meus amigos. E aí eu preciso colocar mais para abrir mais o leque. Eu tenho algo meu para compartilhar com você sobre isso. Eu procuro tomar muito cuidado, porque também existe uma linha tênue entre como eu quero fazer e o que eu preciso fazer. O meu melhor conteúdo, como eu disse para vocês, ele acaba vindo assim, né? É um conteúdo que é espontâneo e tudo. Só que não é sempre que eu consigo fazer ele. Eu não sei se assistiu a live que eu fiz com a Érica, que eu brinquei, fiz uns teatrinhos. Chegou a assistir? A primeira eu não consegui. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso. Tipo assim, gente, que loucura. E foi super espontâneo, natural. E às vezes também eu pego tipo um contexto do momento, que eu tô inspirada, assim, tô vivendo o momento, e aí eu faço meus textões e tal. E costuma dar muito bom. E eu realmente acredito que não tem certo e errado. Mas eu também acredito que o ótimo é inimigo do bom. Hoje eu enxergo as minhas redes sociais como uma ferramenta de trabalho. E eu entendo que, para não faltar venda, ou seja, analisando friamente, para minha empresa vender, eu preciso ter consistência ali. E para ter consistência, eu não posso postar só na hora que eu estou inspirada. Então eu tive que aprender a criar mecanismos de ação para que eu seja consistente. E eu não estou te falando isso para você matar esses seus momentos. Eu acho que eles sim são muito importantes. Mas em contraponto, a consistência também é importante para que você tenha vendas recorrentes, para que você mantenha as pessoas engajadas ali, consumindo seu conteúdo, se relacionando com você, se você quer usar a rede social como uma ferramenta de venda.
Porque senão você vai ter sempre a sensação de que você está fazendo e não está saindo do lugar. Porque como não existe consistência e como não tem técnica ali, não necessariamente você vai ter um resultado. Então talvez você vai se divertir. E às vezes pode ser que sim, tá? Mas também pode ser que não. Então, pensa nisso e tenta descobrir uma forma de fazer isso ficar leve para você. Porque se a gente cria uma consistência, mas uma consistência que é chata, que é pesada e que me coloca no piloto automático, ela também não funciona. Que aí você vai fazer, vai fazer muito, vai fazer consistente, mas sem gerar resultado. Então é uma linha tênue e a gente precisa tomar cuidado. E para mim o que ajuda nisso é ter disciplina e meta. Meta clara, sabe? Tipo, se eu vou me comprometer a fazer 5 posts por semana, eu tenho que fazer 5 posts por semana. Esteja eu extremamente inspirada ou não. Porque vai ter vezes que você não vai estar no seu melhor momento. Mas aí você pode pensar, parar um pouquinho, sair do piloto automático e pensar como você quer fazer aquilo agora, com o que você tem e com como você está. Outra coisa que ajuda muito é definir os títulos antes. Lembra que eu ensinei isso na imersão? Você definir, ter uma lista com todos os seus títulos do que você vai postar, que você vai tirar ali daquela entrevista, né? Do questionário que você mandou para as pessoas responderem, ou até mesmo do que você vai sentindo ali do paciente, aí você vai fazendo um caderninho e listando. Hoje eu percebi que existe essa dor. Vou falar sobre isso. Mas se você não colocar uma dinâmica e uma rotina disso, você vai estar usando a rede social de forma amadora. E de forma amadora é muito difícil de vender. E aí você pode se sentir frustrada porque você está com uma expectativa que não condiz com a sua consistência, entendeu? Uhum. Faz sentido? Sim. Não, assim, eu faço conteúdo normal, né? Assim, mais técnico. Mas eu digo assim, para mim é mais leve fazer o que está acontecendo no momento. Mas eu estou fazendo os dois. E se você criasse um que está acontecendo com o momento, igual você criou assim, eu decidi que toda vez que eu fizer atividade física, eu vou fazer uma live ou vou fazer um post, enfim. E se você criasse mais gatilhos como esse? Porque atividade física você me disse que você vai fazer uma vez por semana. Quais outros gatilhos que você poderia usar? E se no final de um dia de atendimento você se comprometesse a fazer uma postagem? Ou se no final do seu dia você se comprometesse a aparecer lá e contar algo que está acontecendo? Ou no começo do seu dia, eu não sei o que você se sente melhor. Mas se você tivesse gatilhos que fossem mais consistentes, para você ainda assim fazer se divertindo. Por mais que você não vá sentar e fazer, tipo, uma bateria de conteúdos, tipo assim, vou fazer os conteúdos da semana. Não, assim eu não tô afim de fazer, não tô gostando assim. Mas e se você se comprometesse e criasse gatilhos com mais frequência? Na segunda-feira eu fazia a história da Nutri. Eu falava de um caso clínico, que é o dia que eu atendo mais pessoas no SUS, né? Uhum. E as pessoas interagiam também. Ótimo. Tá vendo como que dá pra gente não abrir mão do como a gente quer fazer e ainda assim manter a consistência? Porque qual que é o cuidado que a gente tem que tomar? A gente tem que tomar cuidado para não deixar de fazer coisas importantes e que a gente sabe que precisam ser feitas, contando historinhas pra gente de que a minha forma ideal de fazer é diferente, entende? É um cuidado só. Fechou?
Ilba, você tinha levantado a mão para falar? Foi, sim. Está aberto o áudio? Tá. Eu estou fazendo... Dessas questões que você colocou aí, eu já fiz a primeira e a última. Então, essas... O que é a primeira e o que é a última? Que você mostrou os itens do primeiro módulo. Respondi as perguntas para encontrar meu porquê e E tenho postado de forma consistente. É que eu estou com a ajuda de uma pessoa que tem prática nisso e está me ajudando a fazer. Então, o que eu já estou fazendo, falta terminar o conteúdo do módulo, que eu ainda estou no 1, e para encaixar as atividades que eu estou realizando no programa, no módulo, para poder começar a desenvolver de fato. Eu estou fazendo, mas não consegui me encaixar direito no programa em si. Acho que por falta de programa? tempo. Não, do AME 10, dos módulos. Eu não estou ainda encaixando bem as minhas atividades nos módulos. Não estou conseguindo desenvolver direito o PAG 30. Não cheguei nem lá ainda. Vamos lá, no módulo 1, a gente ainda não está falando do PAG 30, né? A gente está falando de... Ainda não cheguei nem lá. Estou ainda no início. Então, nesse comecinho, onde você está, qual é a dificuldade de executar isso aqui? Tipo, escolher um problema, o que você vai focar dentro do seu programa. Porque, assim, não dá para a gente desenvolver um PAG 30 sem ter pensado qual é o problema, sem ter feito aquela entrevista, feito a lista das dores, o mapa da empatia. Porque, às vezes, você está postando nas redes sociais, mas isso não está alinhado também com o público que você quer atender, que você quer atrair. E aí isso não vai te trazer resultado. Por mais que você tenha ajuda profissional, tenha posts bonitos, né, aparentemente profissionais, não é isso que vai trazer paciente para você. O conteúdo da informação que você divulga na internet, ele tem que estar muito alinhado com qual é a dificuldade desse público que você escolheu para criar um programa. Então, não adianta a gente pensar lá na frente sem ter definido coisas desse módulo. Então, eu te aconselho a focar no módulo 1 e fazer os exercícios do módulo 1 antes de passar para o módulo 2. Senão, você não vai conseguir desenvolver seu PAG 30. As coisas não vão fazer sentido para você. Eu ainda estou no iníciozinho, na primeira fase do módulo 1 ainda. Então, foca em fazer o módulo 1. Depois que você fizer os exercícios, aí você faz o módulo 2. No seu tempo, mas assim, às vezes a gente quer pular coisas. E esse passo a passo que está aqui, ele foi justamente pensado para que quando você chegar no módulo 2, você consiga entender o que eu estou falando no módulo 2. O AME 10, o maior erro que a gente pode cometer no AME 10 é pular etapa. Infelizmente, é assim, tipo, não dá para pular etapa. Porque vai ficar confuso, vai te dar retrabalho, vai ter dificuldade para vender. Faz com calma, faz no seu tempo. Mas não adianta só assistir as aulas. O AME 10 não é um curso só para você assistir. Definitivamente, ele não é um curso só para assistir. Ele é um curso de muita ação. Isso, eu sei. É que, assim, como eu tem pouco tempo, eu tenho que já definir um tempo, um dia, para me dedicar a isso, para poder encaixar bem todas as atividades que eu quero desenvolver, quero dar continuidade. Quanto tempo que você tem para se dedicar por semana? Acho que umas 2 horas por dia, mais ou menos. Nossa, maravilhoso! 2 horas é tempo pra caramba. Sabe o que rola? Às vezes a gente acha que, tipo assim, Ilba, você às vezes tá olhando pro curso e pensando assim, meu Deus, tem que acabar esse negócio logo.
Quando é que eu mexi com isso? Já tem um tempão, eu ainda não fiz. E aí fica naquela ansiedade para concluir. E eu te entendo, tá? E aí a gente não se permite viver o momento e fazer aquilo ali, tipo, assisti uma aula, assisti realmente a aula, fiz, depois fui para a próxima, no seu tempo. Porque além disso, tem outras atividades, tem o meu trabalho, tem outras coisas que estou envolvida. Sabe uma coisa que me ajuda a focar naquilo ali? Porque assim, ó, você falou comigo que você tem 2 horas para fazer isso, né? 1 a 2, no máximo. Ótimo. Então, se for uma, que seja uma. Você vai escolher um horário na sua agenda que você vai fazer. Daí você vai colocar despertador. E aí, naquele horário, você vai fazer só isso. Você vai assistir a aula e vai fazer. Despertador tocou, você larga a mão e tá tudo bem. E vai fazer suas outras coisas. Amanhã você volta. Põe despertador de novo. 1 hora ali, focada, vendo, fazendo exercício. Despertador tocou, você para. E assim, de pouquinho em pouquinho, você conclui o curso. E é maravilhoso. 1 hora é mais do que suficiente. Você só não pode querer chegar e fazer coisa lá do módulo 10, sendo que você não fez as coisas do módulo 1. Porque senão não vai fazer sentido para você. Mas eu estou passo a passo mesmo, então eu estou muito lenta. De No forma seu bem tempo. lenta. Faz no seu tempo. Não fica se criticando, se chicoteando. Eu tô muito lenta. Porque isso não vai te ajudar. Isso tá te ajudando? Não. Não vai. Não vai dar certo. Não vai funcionar assim. Isso só gera dor, sofrimento, angústia. E isso não tem nada a ver com amidez. Dor, sofrimento, angústia, isso não é amidez. Você se compromete a fazer isso que eu te falei? Sim. Já estou fazendo, só que não de forma muito, assim, como você falou, meio sem muito comprometimento. Aí eu tenho que me comprometer no horário mais preciso. Pelo tempo que você determinar, você vai estar 100% ali. Naquele tempo, entendeu? Sim. Despertador tocou, acabou. Vai para suas outras coisas. Mas enquanto, na 1 hora que você definiu que vai ser para isso, faça isso. Não faça outra coisa. Tipo, agora, eu defini. Eu tô aqui, vou ficar aqui com vocês durante 1 hora e meia. Enquanto eu tô aqui com vocês, eu tô aqui com vocês. Eu não tô em lugar nenhum. Eu tô 100% aqui, comprometida, entregue e dando o meu melhor para ajudar vocês. E isso recarrega minha bateria. Por quê? Porque você define antes como você quer fazer. E aí você vive isso baseado no que é valor. Então é tipo assim, é uma decisão minha, entende? E aí eu me torno mais forte. E isso recarrega a bateria. Porque você está fazendo uma coisa do jeito que você quer fazer. Quando você faz de qualquer jeito, por causa do tempo, porque está correndo contra o tempo, tem que fazer, você se sente cansada. Entendeu? Entendi. A partir de hoje, é 1 hora e meia aqui, a partir da manhã, eu ficarei, assim, em determinada hora, quer dizer, os dias que eu conseguir marcar. Vou ficar muito feliz. No nosso próximo encontro, você já vai me trazer novas notícias. Elas podem ser boas ou ruins e tá tudo bem. Não tô te cobrando um resultado. Só quero que você fique em paz, fazendo de um jeito que seja bom para você. Certo. Farei a partir de hoje. Muito bom, hein? Já estou fazendo. Muito bom. Mais algum ponto sobre o módulo 1, gente? Não? Então, vou passar para o checklist do módulo 2, ok? Vamos lá. Cadê você? Ai, eu fechei a checklist. Oh, que louca.
Peraí, gente. Achei. Pronto. Módulo 2. Utilizo a escala de autoeficácia do AMI-10. Sei explicar na ponta da língua o efeito vencedor. Sei a diferença entre missão de hábito e missão individual. Tenho todas as etapas do meu PAG 30 construídas e precifiquei meu PAG 30. E aí, quem vem nessa? Saculeja a mãozinha. Amanda. Fala comigo, Amanda. Então, Marcela, da escala de autoeficácia, de acordo com as respostas, depende do indivíduo, seria se é 7 dias, 15 dias do retorno. Quando a gente faz um grupo, como que a gente faz isso? Você acha melhor fazer online e todo mundo vem em 7 dias? O que você acha que é interessante? Olha só, se eu estivesse fazendo isso em grupo, que é exatamente como eu estou fazendo com a minha equipe. Ai, gente, eu contei isso pra vocês. Vocês viram? Nossa, como... Do atendimento eu vi. Vou dar spoiler e no final vou mostrar o PAG 30 que eu construí pra minha equipe, tá? Vou contar pra vocês como é que foi. Porque eu tô vivendo essa etapa agora. Eu tive que adiar o PAG 30 por alguns problemas pessoais. Era pra ter começado segunda, mas eu perdi meu avô nessa segunda, na madrugada de domingo para segunda, então não rolou. E aí a gente adiou para semana que vem, porque eu tive que mudar um monte de coisa. E não deu. Eu tô bem, tá, gente? Meu avô tinha 96 anos. De certa forma, ele foi descansar. Ele tava sofrendo na UTI. Não tava legal. É claro que dói pra caramba. Meu avô foi uma das pessoas mais importantes para mim, assim. Ele foi, tipo... Ele teve um papel maior do que de vô, assim. É muita coisa. Mas eu vou ficar falando, porque senão eu vou ficar emocionada. Não rola, agora não. Mas aí eu adiei pra semana que vem. E aí, como que dá pra usar isso? A escala de autoeficácia, ela mostra pra gente que é um nível de autoeficácia, mas eu também gosto de enxergar como, de certa forma, independência e consciência do comportamento alimentar. Então, o que você pode fazer? Você aplica isso, e aí, sabendo disso, você usa para monitorar essas pessoas. Dentro do PAG 30 tem a bonequinha, que é a último negócio do tabuleiro. Tem a bonequinha que é tipo o check-up com a Nutri, não é? Esse check-up com a Nutri, ele pode ser feito de várias formas. Se o seu grupo, dentro do PAG 30, tiver encontros semanais, você não tem nem o que pensar, você simplesmente vai fazer. Se o seu grupo vai ter um encontro inicial e um encontro de encerramento, você pode usar isso de acordo com o nível de amadurecimento e independência da pessoa para ver o que você vai fazer nesse check-up com a Nutri. Às vezes você vai fazer uma chamada online com a pessoa se você achar que ela está precisando. Às vezes é só uma mensagem que você vai mandar se a pessoa for mais independente. Então, isso mostra qual que é o nível de atenção que você vai ter que dar para essa pessoa também, entende? Se essa pessoa ela é mais ou menos dependente de você. Então, essa é uma informação para você gerenciar o cuidado daquela pessoa. Faz sentido? Sim. Responde? Sim. O que mais sobre PAG 30, gente? Eu tenho uma dificuldade em relação às missões surpresa.
eu devo mandar para todos. Como que você acha que deve ser legal para você? Deixa eu pensar como eu vou falar. Então, por exemplo, vai chegando alguém numa semana, vai chegando uma na outra, e às vezes eu fiz um cronograma do que seria mandado. Se a pessoa entrar no meio, acho que até você fez algo falando sobre isso. Mas eu tenho receio de, por exemplo, eu iniciei com planejamento, que eu acho que no emagrecimento é primordial. Aí a pessoa entra na meditação. Meio que eu acho que eu fico meio bagunçada para ela entender o Pague 30. Eu não sei como organizar isso. Tá. Na aula ao vivo que eu fiz para a turma 9, veio essa dúvida também. E o que eu ajudei a pessoa a construir? Você pode entender que o Pague 30, da forma correta, não é correta, né? Da forma ideal, é uma porta de entrada para o seu serviço, né? A pessoa vai sair dali, vai pagar 90, dali manutenção, até alta. Então, de tempos em tempos, realmente vão estar chegando pessoas novas. Primeira coisa que você tem que definir é de quanto em quanto tempo você vai abrir para novas pessoas. Então, as pessoas podem entrar, toda semana pode entrar uma pessoa nova. Tipo, você pode dar uma janela para entrar. Imagina que assim, essa semana toda eu fui atendendo pessoas e recebendo pessoas, mas eu fui recebendo elas nessa semana, só que eu combinei que elas começam na segunda que vem. Tipo, eu fui fazendo atendimento, recebendo gente, mas elas começam na semana que vem. Aí na semana que vem eu atendo mais pessoas e tal, vou fazendo. E essas pessoas que eu atendi, elas entram na outra segunda. E por aí vai, entendeu? Porque aí você não tem que ficar, beleza, até aí tudo bem, a entrada tá bem organizada. Mas aí tem esse ponto, né, Marcela? Mas aí eu quero mandar as missões surpresa no grupo, e como que vai fazer? A melhor forma de você fazer isso é você criar uma sequência e repetir essa sequência ciclicamente. Então, a missão 1, ela vai ser uma coisa, tipo assim, não tem a missão 1 de uma pessoa, tipo, a pessoa que está começando na segunda agora, ela vai estar na missão 1, mas o fulano vai estar na missão 3. Então, às vezes, vai ser outra para a pessoa. Mas só que a sequência lógica, se você manter as pessoas começando sempre na semana seguinte, tipo na segunda, sempre vai dar certo, porque segunda tem uma missão surpresa, terça tem outra, aí quarta tem recarga de bateria, aí quinta tem outra missão surpresa e sexta tem o trevo e o chefão. Então sempre é igual. O que muda vai ser que, tipo, a ordem que a pessoa vai receber as missões vai ser diferente. Mas isso não faz diferença nenhuma. Entendeu? Porque no final do ciclo, no final de 3 semanas, a pessoa vai ter passado por tudo. Independente de qual foi o momento que ela entrou. Fez sentido, Amanda? Fez. Só uma outra dúvida. Em relação à pontuação, para organizar isso. Então, conforme vão chegando, aí eles vão mandando as coisas no grupo do Facebook. Como que organizar essa pontuação para não ficar perdida? Conforme eles vão chegando, eles vão mandando no grupo do Facebook. Que eu faço individual, né? Faço a consulta, o planejamento, já entrego as individuais. E lá eu mando todas mando no grupo as de hábito, né? E aí eles vão evidenciando na própria comunidade lá. Por exemplo, postei sobre organização. Não entendi. Eu deixaria eles continuarem postando lá no Facebook, só que no final de cada missão, eu colocaria o link com um checklist, que é tipo um Google Forms, onde ele faz check-in na missão. Então, ele coloca lá o nome dele e tem a pergunta. Tem o nome da missão, né? Tipo, tem uma introdução. Missão tal, tal, tal. Aí ela tem um link que vai pro Forms. Aí, ele faz check-in na missão, colocando o nome dele. Aí tem a pergunta, você concluiu essa missão? Sim ou não? Ele marcou sim, ponto. Pontuou.
Aí você tem, no Pague 30 a gente tem 9 missões surpresas. Você vai ter 9 formulários e para cada formulário, você abre lá nas respostas, você vê quem fez e quem não fez. Legal. Muito mais prático. E Muito deixa eles mais. postando no Facebook, porque isso gera engajamento, eles trocam experiências, entende? Uhum. Estimula isso, inclusive. Sim. Essa é uma forma de resolver esse problema. Tá bom? Obrigada. Nada. Flávia. Liguei seu áudio. Dá para me ouvir? Dá para ouvir? Uhum. Eu queria saber, porque assim, eu vou fazer os meus atendimentos individuais, eu não tenho como trabalhar em grupo, queria muito, mas como eu não tenho consultório próprio, até no momento eu não consigo fazer isso. Vou atender minha primeira paciente amanhã, estou bem ansiosa para isso, mas eu queria entender como que eu faço para entregar as medalhas no final, porque assim, você fala da gente fazer, né, um encontro com as mulheres, mas como que eu faria isso se eu não tenho como fazer isso no consultório? Você pode, não precisa de consultório, inclusive, te desafio aqui também, porque não precisa de consultório para fazer grupo. Tem tanto lugar que dá para fazer grupo. Você pode fazer grupo até no salão de festas de um prédio. Depois repensa sobre isso, se você realmente não tem como fazer, tá? Se você realmente quer fazer e, tipo, a estrutura física, o lugar que está sendo um impedimento, eu não vejo isso como um impedimento. Mas, como fazer se eu não tenho consultório? Olha só, você vai marcar todo mês de ter um encontro com seus pacientes. Pode ser num café, pode ser num restaurante. Onde você mora, Flávia? Eu moro mais numa cidadezinha menor, em Santa Maria. Tem praia? Não. Tem praça? É uma região de montanhas. Tem praça, tem cafeteria, tem essas coisas. Gostei da ideia. Você vai fazer um cronograma. Agora em novembro, dezembro, já deixa marcado. E aí você vai ter um encontro com seus pacientes. E nesse encontro, você vai usar o encontro para entregar as medalhas de quem estiver concluindo naquele mês. Então você pode definir que assim, ó, eu vou fazer o encontro toda a primeira semana do mês. Na primeira semana do mês eu vou reconhecer e premiar e tal quem fechou o Pague 30 no mês anterior. Ou não, eu vou fazer na última semana do mês. Na última semana do mês, entende? Eu acho que o mais fácil é, tipo, na primeira semana e aí você reconhece as pessoas do mês anterior. E por aí vai. Então, você cria uma sistemática, uma rotina, e isso vai gerar muito burburinho na cidade. As pessoas vão ficar querendo saber o que é isso. Nossa, que nutricionista diferente. Como assim tem encontro? As pessoas podem levar convidados. Tipo, aí eles vão ver a pessoa recebendo a medalha, aquela coisa. Você vê, isso é uma forma de você vender, inclusive. Muito legal, gostei da ideia. Aqui na cidade está tendo uma cafeteria que está fazendo o maior sucesso. Já pensei logo nela. Pronto. Fechou. E lá no curso eu ensino o que você pode fazer nesses encontros. Se eu não me engano, isso tá... Eu acho que eu ensino isso no módulo do PAG 90, sobre engajamento. Em algum módulo do PAG 90. Eu não sei exatamente qual módulo, mas eu ensino o que você faz nesses encontros, né? O que você pode usar para fazer nesses encontros. Isso é uma coisa maravilhosa, assim, faz toda a diferença. Muito obrigada, gostei. Deu uma clareada boa. Que bom. Eu fico muito feliz nesses encontros, porque às vezes tem coisa que pra mim tá tipo assim, tá na minha cabeça tá muito simples e eu tenho certeza que vocês porque às vezes é muito conteúdo, né? E aí quando a gente tem esses encontros, essa oportunidade, dá pra dar uma clareada boa. Aí eu fico muito feliz. Vocês ficam com umas carinhas felizes. É muito bom. Dá pra ver que dá um alívio. Bom, vamos pro módulo 3? Ou alguém ainda gostaria de falar algo sobre PAG 30? Aqueles itens que eu elegi? Thaís? Diga.
No PAG 30 não precisa ter necessariamente uma história igual o PAG 90. Mas se a gente fizer o comecinho da história, dá uma ajuda. Então, isso é evolução. Assim, não precisa. Mas se você me perguntasse o que seria uma evolução de um programa de atendimento gamificado, eu acredito que a evolução de um programa de atendimento gamificado é você entender os 3 níveis como um único programa, que o PAG 30 é o nível 1, o PAG 90 é o nível 2 e a manutenção é o nível 3, que todos esses níveis contem uma história. Eu não sei se você viu, não sei se você viu. O Nutri Game da Flávia é uma história, né? É uma história do início ao fim. Por que eu não coloco isso de cara no curso? Porque isso ia complicar demais a cabeça, vocês iam pirar, entendeu? Aí vocês não iam fazer nada. Mas se você me perguntasse qual é a sua opinião de uma evolução, a evolução é essa, né? Mas não usem a evolução como muleta para não vender PAG 30, entendeu, Thaís? Pelo amor de Deus, minha filha, você já tá com a faca e o queijo na mão. Você tá deixando de viver experiência, você tá deixando de ganhar dinheiro, você tá deixando de ajudar as pessoas. Isso é muito ruim. Se permita, se abra para a dor e para o prazer de executar isso. Pode ser que de cara na primeira não dê certo? Pode ser, Thaís, mas faz parte do jogo. Aí o meu é sobre mãe, né? O meu programa se chama Mãe Maravilha. Aí, consegui hoje o filme da Mulher Maravilha. Que é isso? Da Mulher Maravilha. É filme? É um filme que eu não tinha assistido ainda. Lembra dos insights que eu tive lá? Eu só consegui hoje. Aí eu vou assistir. E aí eu pensei do PAG 30, a mãe se descobrir enquanto pessoa. Porque meio que a gente se deixa, né? Uhum. A mãe não é mais mulher. Aí por isso que eu perguntei da história. Talvez fazer com que ela resgate a mulher para poder começar a se cuidar. E no PAG 90 ela vai descobrir os poderes dela. Maravilhoso. Aí eu não sei se meio que eu me perdi, se eu faço focado no emagrecimento ou no resgate dos hábitos saudáveis. Porque eu conversando num grupo de mães aqui, falando da proposta, e algumas mães imediatamente no pós-parto perguntaram, eu posso fazer? Aí meio que eu não posso forçar ela no emagrecimento, mas assim, tentar fazer com que ela volte ou tenha hábitos saudáveis para lá na frente ela melhorar. E isso não é maravilhoso? Isso é resultado. Resultado. Você acha que dá certo juntar pós-parto com pessoas que já estão... Não, mas aí você faria para mulher. Você tá querendo misturar emagrecimento com pós-parto? Não, aí onde tá. Porque se eu focar em só emagrecimento, as mulheres no pós-parto imediato não vão... Eu pensei em fazer, aí eu não consigo agora, mas assim, fazer um para mães que já são mães. Uhum. E depois tentar fechar um grupo com pós-parto. Não, pode pôr todo mundo junto. Todo mundo. É todo mundo mãe. Então, mas aí eu foco no... A frasezinha é descobrindo o poder de uma vida saudável. Beleza. E não o poder do emagrecimento. Beleza, ótimo. A mulher que quer mudar os hábitos dela vai se conectar. Dá sentido. E a questão do preço, né? Que é uma crença limitante. Aí é o módulo 3. Não, peraí. Não, o preço é esse. Precificação é aqui. Primeiro, a minha pergunta, número 1. Você fez o para casa de precificar, literalmente? Quanto custa? Não, então, eu não peguei exatamente o preço das coisas separadas. Então, você tem que pegar. Porque primeira coisa é você saber quanto custa entregar. Aí depois você vai e olha para esse preço e fala, será que posso cobrar mais? Sabe, não é tipo tirando do sovaco, sabe? Eu acho que tem que olhar muito o cenário da sua região. Primeiro, tem alguém fazendo isso? Tem alguém fazendo isso para esse nicho? Não. Então.
O primeiro, talvez você não se sinta extremamente segura de cobrar valor tal. Mas olha, você tem que ter muita clareza do quanto custa. E se balizar pelo preço o preço da consulta é, no mínimo, o preço da tabela de CRM da sua região. Menos que isso, pelo amor de Deus. Eu só falei o preço para agora, depois que eu já fechei a minha ideia, foi 297 para uma pessoa. 297? Não tá horrível, mas dá para melhorar no futuro. Sim. Tá ok. Mas aí depende muito do que você vai fazer, entendeu? Quantas consultas, o que você vai fazer. Então toma cuidado para você não ficar dando demais e cobrando nada. Mas isso depois você ajusta, Thaís. Tá bom? Não deixa isso te empacar, pelo amor de Deus. Isso não é motivo para empacar. Porque como é mãe, eu pensei, porque muitas não conseguem sair de casa. Aí eu até pensei pelo menos um check-in ser online. Beleza. Aí eu preciso estruturar direitinho. Fechou. Módulo 3. Compartilhando. Módulo 3. Fiz meu exercício de expansão da consciência e sei a transformação do meu produto. Dei um nome para o meu programa de atendimento nutricional. Montei minha palestra de vendas. Fiz uma palestra de vendas. Fiz uma live de vendas. Ofereci meu programa para um possível paciente em uma apresentação individual. Tenho o ranking da saúde rodando online ou presencialmente. E vendi meu Pague 30. Aham. E agora? Vocês experimentaram formas diferentes de vender? Apresentação em palestra, individual, no 1 a 1, online. Vocês fizeram com carinho, com amor, com presença, aqueles exercícios de expansão da consciência? Aquilo lá é como se fosse os ingredientes de um bolo. Pensa que você tem uma receita de um bolo. E aí, tipo assim, aquela receita de família, sabe? Que sua avó te contou todos os segredos e tudo. E é muito importante ter todos os ingredientes e seguir o passo a passo do modo de preparo. Porque aí o bolo vai crescer, vai ficar fofo, bonito, gostoso. O módulo 3 é igualzinho. Se perder um ingrediente, não vai ter o gostinho bom. Se não seguir o modo de preparo, pode ser que por sorte, assim, tipo, olha, inventei um novo bolo. E aí pode ser que dê bom. E vai ser legal. Só que sabe o que vai ser uma merda? Mesmo se for legal, é que você não vai saber o que você fez. Porque você não rastreou. Você não seguiu o passo a passo. Essa parte da venda, ela só vai ser desafiadora se você quiser que ela seja. Se você colocar na sua cabeça que vender é difícil. Se você já for fazer bloqueada. Se você não se entregar para a resposta daquelas perguntas. Ela pode ser também um grande desafio se você não tiver feito entrevista. Se você não tiver coletado informações. Se você não tiver preenchido o mapa da empatia. Se você não tiver listado as dores. Porque aí você vai dando um tiro no escuro. Ou então você está fazendo um programa para você. E não para as pessoas que você quer atender. O segredo do módulo 3 é esse. É seguir igual receita de família. E não subestimar nenhuma etapa dele. E o que eu desejo para vocês é que vender seja algo leve. Que seja um processo natural. Quando eu desenhei aquele módulo, eu quis dar, tipo, eu até desenhei lá falando que era tipo um quebra-cabeça, porque venda é quebra-cabeça.
Foi assim que eu aprendi a vender na internet. Seguindo uma estrutura. Não é porque é uma estrutura que não vai ter a essência da Marcela. Claro que vai ter minha essência. Mas eu não vou deixar de colocar os itens. Porque senão o quebra-cabeça não vai encaixar. Não é receita de bolo Vilma. Não é. É receita de família. Bolo Vilma seria se eu te desse um trem pronto. Um script pronto. Eu te dei exemplo e eu te ensinei a fazer. Por isso que você vai fazer para ter a sua cara. E isso vai se tornar natural. E aí? O que está embaçando o módulo 3? Levanta a mãozinha aí. Quem quiser perguntar. Amanda abriu, quebrou o ciclo da vergonha e veio perguntar e contribuir com essas colegas maravilhosas. O Adnil, se você não falar nada hoje, no final desse encontro, eu preciso pelo menos escutar sua voz, porque eu tô com uma saudade de você, uma vontade de apertar essas bochechas. Que dia que você vai vir de novo para BH, Adnil? Que dia que você vai vir em outra imersão? Peraí, Amanda, deixa eu só falar com a Adnil aqui. Quem sabe? Hã? Quem sabe? Só quando eu conseguir, que até hoje nada. Como é que você tá, meu amor? Tô com saudade de você. Você tá boa? Tô levando. Você tá dançante? Não. Não tá indo nos bailes? Não. Ah, não acredito. Tô meio adoentada. É? É. Rinite que me pegou. Aí é como eu tô com a voz. Tô vendo. Aí quero fazer as coisas, não posso. Cuida de você, hein? Com certeza. Mais breve, com fé em Deus. Cuida de você, bonitinha. Viu? Vamos lá, Amanda. Então, não é nenhuma dúvida. É meio que um receio. Sei que é bobagem, mas eu tenho muita dificuldade de fazer live. Nunca fiz. Não tenho problema em falar cara a cara, mas live é uma dificuldade muito grande que eu tenho. Posso saber o que for que eu vou falar, não adianta, trava. Não sai minha voz. Sei que é besteira, mas é um bloqueio que eu tenho. Não sei como fazer, entendeu? Vai com medo mesmo, mas não dá. Não, nem liga a câmera, não dá. Vamos conversar mais sobre isso, Amanda. Uhum. Vamos lá, me conta. O que passa na sua cabeça? Assim? O que vem de pensamento? Conta pra mim. Então, tô até lendo o livro do Mindset. Eu sou, tipo, quase 100% fixa, né? Então, por crítica, então tudo tem que ser perfeito, se não for, não rola. Tô tentando melhorar isso, mas ainda me pega demais. Eu tenho muito receio da crítica dos outros. Nossa, eu falei errado, vamos olhar lá, nutricionista. Entendeu? Eu tenho muito receio disso. Ainda mais tem muitas pessoas que seguem que são da área. Mas eu sei que é bobagem, que a pessoa nem observa o que você fala, mas mesmo assim eu fico com esse receio. Entendi. E uma das coisas que funciona pra mim, quando eu tô me sentindo insegura, um antídoto pra minha insegurança é a preparação. Como você poderia usar da preparação, né? Quando a gente criou lá a estrutura do passo a passo do módulo 3, aquilo ali é uma preparação. Sabe um jeito de você fazer live e não dar branco? Você pode fazer o seu script do que você vai falar. Uhum. O que é esse script? O script do que você vai falar é assim. Imagina, tá aqui.
Você pega seu telefone. Aqui tá o computador, né? Daí eu vou apoiar meu telefone aqui, do lado do meu computador. Tipo, aqui no meio do meu computador, tá? De forma que meu olho tá aqui. Só que aqui em cima da tela do computador tá a telinha do Word com algumas coisas escritas e eu vou rolando a tela com meu dedo aqui sem ninguém ver. E ali eu coloco. Para eu me sentir, se eu estiver muito insegura, eu posso escrever o texto inteiro que eu quero falar com linguagem falada e aí eu vou rodando e vou falando e deixando sempre a linha pertinho aqui para ficar na altura dos olhos. É uma forma de você começar a fazer. Ou colocar em tópicos. Para mim, o natural funciona melhor, mas tem que ver o que funciona para você. O fato é que, se você está me falando isso, não fazer live é uma coisa que te incomoda. Uhum. Por que te incomoda? Eu acho que a adesão é muito melhor na live, né? Ultimamente, stories, live é o que o pessoal mais observa e vê. Então, eu acho que o engajamento e a captação seria muito melhor. Top. Então, para você é importante esse engajamento, essa captação? Sim. Uhum. Então, o que é mais importante? Experimentar, né? Tipo, tá aberta para isso. Tá aberta, inclusive, para receber crítica, porque pode acontecer. Sim. E, mesmo assim, está se permitindo fazer uma coisa diferente para ter um resultado diferente. O que te motivaria a fazer, sabe? Como que você pode se preparar? Porque no começo, talvez você trave, talvez você pare. Mas sempre tem um jeitinho. Qualquer coisa, você finge que a internet caiu, desliga. Mas se você não se colocar em ação, tipo, você não vai sair do lugar. Você não vai poder experimentar o gostinho disso. Isso vai te deixando frustrada. Uhum. Pensa numa estratégia que faça sentido para você e testa. Se der ruim, finge que a internet caiu e desliga. Mas faz, uma hora você vai. Porque enquanto você está alimentando seu medo, o mundo está perdendo seu talento. Você não tem que postar para suas concorrentes, você tem que postar para o seu paciente. Sim. Não tem jeito. É a dor e o prazer de viver isso. Eu poderia ficar falando aqui 1000 horas. Mas você vai ter que encontrar a sua motivação para fazer isso. Se você acredita que isso é importante, se joga, mulher. Perde tempo não. Deixe que pensem, que digam, que falem. Deixe isso pra lá, vem pra cá, o que tem? Não é? Sim. Se joga. Quero ver uma live sua, hein, Amanda? Tá bom, pode deixar. Carol Montes está com a mãozinha para falar. Deixa eu ligar o áudio da Carolzinha. Fala, Carolzinha. Oi, tá dando para me Oi. ouvir? Sim. Então, a minha dificuldade agora, já comecei do zero, né? Já fui caminhando, mas a minha parte de montar a apresentação da metodologia de vendas, o início, para chamar atenção. Eu estou com dificuldade, eu empaquei aí. Eu estou com dificuldade desse início, como fazer para iniciar e chamar atenção logo de início. Agora eu parei, comecei o slide e parei nessa parte. E dia 10 de novembro eu tenho já um encontro com 25 pessoas para apresentar.
E aí eu fiquei pensando como fazer assim, como iniciar para chamar bastante atenção. Qual que é a sua promessa? Então, eu foquei no emagrecimento, mas ao mesmo tempo sem restrições. Sem muitas restrições. Mas ainda não tô conseguindo montar isso para chamar atenção, entendeu? Entendi. O chamar atenção é muito relativo, né? Sabe como que você chama atenção e ganha atenção das pessoas? Sendo 100% você. Falando exatamente o que você quer falar. Então, minha pergunta é: como você gostaria de começar essa apresentação? Esquece tudo. Como você gostaria? Então, essa que está sendo a minha dificuldade, meu bloqueio. Tá, mas vamos pensar sobre o que eu te falei? Você tá lá numa apresentação. Esquece que você tem que chamar a atenção das pessoas. Esquece tudo. Como você gostaria de começar? Você vai fazer uma apresentação. Como que você quer começar? Não, vou começar apresentando, não sei, me apresentando e depois colocando as situações que eu quero, que eu estou ali para ajudar, enfim, mas a questão é como colocar isso, não parecendo inicialmente que eu quero vender, mas de uma forma, não sei se eu estou conseguindo colocar, sendo objetiva, mas ao mesmo tempo não mostrando inicialmente que eu quero vender, passando o recado apenas. Mostrando para elas que mesmo com toda a frustração, como elas responderam no questionário, que mesmo com toda a tristeza que agora elas podem ter esse acompanhamento diferenciado, sem restrições, elas colocaram a questão de cardápio repetitivo, sem questão de cardápio repetitivo, com uma alimentação saudável, mas que elas vão ter acompanhamento. A gente está falando só delas aqui. Mas me conta aqui uma coisa. Como você está se sentindo de fazer essa apresentação? Não, tô animada, feliz de estar ali, de ter pelo menos essa agendada agora. Mas esse início que então, mas estar em contato com elas, fazer isso pela primeira vez, o que gera? E se você falasse para elas exatamente o que você estivesse pensando? Começasse assim, falando de como você está se sentindo. Falar um pouco de você, tipo, olha, eu cheguei nisso. Falar o que você acredita, sabe? Eu cheguei nisso porque eu já vi isso, isso e isso acontecendo. Eu já vi gente fazendo isso, isso e isso dentro da nutrição. Eu acredito nisso, nisso, nisso. Não acredito nisso, nisso, nisso. Eu gostaria de fazer isso, isso e isso. Conta a sua história. Se tem uma forma legal de você já falar o que tem que ser falado, mas se conectar com as pessoas, se conectar com a emoção das pessoas, é você se posicionar, falar o que você acredita, o que você não acredita, por que você está fazendo aquilo, por que você acredita nesse jeito diferente de fazer. Olha, tem 3 perguntas, vou até pegar o livro ali, vou indicar esse livro para vocês, espera aí. Tá. Esse livro foi uma das leituras que eu mais gostei de fazer. Todos se comunicam, poucos se conectam. Esse autor é um palestrante profissional. E ele fala sobre as 3 perguntas que todo mundo se faz quando você começa a fazer uma palestra. Seja presencial,
seja na internet, do jeito que for. Eu anotei elas aqui. Antes eu sabia até de cor, agora eu esqueci. Peraí que eu vou falar. Tá. O que passa na cabeça das pessoas, né? Quando a gente começa a falar. Isso aqui eu acho legal, que são 5 habilidades do comunicador. A primeira é segurança. A segunda, então, falar com segurança. A segunda, autenticidade. Tem que ser muito você. Se preparar, tem que se preparar, viu, Amanda? Se preparar é uma das coisas. Humor. E o humor é, tipo assim, o que você acha divertido. Tipo, não é o que o outro, não é fazer pro outro rir. É o que você acha divertido. E focar no outro. Mas aí tem as 3 coisas que as pessoas se perguntam. Ah, isso aqui que eu anotei, olha. Quem quer impactar, fala sobre derrotas. A gente não fica se colocando como um super-herói. A gente conta sobre a nossa vulnerabilidade. A vulnerabilidade conecta. Então, quando a gente conta das nossas dificuldades, dos nossos desafios, isso conecta muito. Outra forma de você começar também é fazendo perguntas. Perguntas para as pessoas. Tipo, eu uso muito isso. Tipo, ó, vou falar umas coisas aqui, você me fala se tá fazendo sentido ou não para você. E aí eu vou falando. De onde você tira essas perguntas? Das coisas que você viu no questionário. As pessoas, elas não se importam com o quanto você sabe, até elas saberem o quanto você se importa com elas. Não adianta nada você ficar num discurso falando de método, de não sei o quê, se num primeiro momento você não mostrou que se importa com elas. Então, quando eu falo para você falar assim, conta do que você acredita, do que você não acredita, conta do que você já viu acontecer, do que te deixa indignada, do que você acredita em relação à nutrição. Isso mostra que você se importa com elas. Começar cuidando do terreno para aquele momento ali inicial da palestra para gerar conexão. E aí as 3 perguntas inerentes, está na cabeça de todo mundo. Você chegou, começou a falar, tem 3 perguntas na cabeça de todo mundo. A primeira, você se preocupa comigo? 2, você pode me ajudar? E 3, eu posso confiar em você? São as 3 perguntas que a gente tem que responder de cara para quem a gente está falando. Uhum. E quando eu falo responder de cara, não é tipo assim, eu me preocupo com vocês. Não. É você falar coisas que mostrem que você se preocupa. De forma autêntica, honesta. Como que você pode mostrar para essas pessoas que você se preocupa com elas? Na hora que você estiver ali, se apresentando. Como que você pode usar da vulnerabilidade no começo da sua apresentação? Que derrota sua que você vai contar? Como que você vai mostrar que você pode ajudar? E como que elas vão saber que podem confiar em você? Uhum. Então, eu fiz uma comunidade, uma página no Facebook, mas é fechado, só com elas. E já comecei a postar, conversar, e posto várias coisas, várias dicas e tudo. Então, elas estão interagindo muito bem. E aí, elas que pediram esse encontro para eu apresentar para elas. Então, assim, já comecei esse contato, entendeu? Elas já pediram? Elas perguntaram, vai ter algum encontro, alguma coisa, porque sabe que eu faço no SUS. Então, queria que eu fizesse também com elas para apresentar, para mostrar, porque de vez em quando eu posto alguma coisa. Igual eu postei da imersão, aí eu posto que eu estou lendo alguma coisa. Então, eles vão perguntando, né? E nesse grupo fechado, eles perguntam mais do que no meu Facebook mesmo. Uhum. E aí, até para desvincular um pouco da minha conta pessoal, eu fiz agora uma profissional e vou começar a postar nela também, para poder o pessoal ir mais para essa profissional perguntar mais. Porque eu vi que no grupo fechado eles ficaram mais à vontade, né? Excelente, Carol. Seja você e vai dar bom.
né? Você está experimentando, tem que ir lá fazer, experimentar. Essas coisas que eu falei fizeram sentido para você? Sim. Deu uma clareada aí do como começar? Deu sim. Isso é uma coisa que eu anotei para, tipo assim, para eu sempre ter, quando eu estou preparando uma palestra, preparando alguma coisa, eu sempre me preocupo em pensar em como que eu vou responder essas 3 coisas, entende? Uhum. Entendi. Obrigada. De nada. Meus amores, estamos chegando no fim desse encontro. Queria agradecer de coração a cada uma de vocês que esteve ao vivo aqui comigo hoje. Vocês é que fazem esse conteúdo acontecer, nascer. Como eu disse, é um conteúdo completamente, né, espontâneo. Eu não sei o que vai vir. Eu adoro fazer assim. Porque vem umas coisas que você, tipo, isso a gente só consegue fazer esse tipo de coisa quando a gente se abre. Porque imagina, vocês poderiam me perguntar alguma coisa que eu não soubesse. E daí? Eu tenho que saber tudo? Se eu não souber uma coisa, vocês vão gostar menos de mim? Será que se eu não souber uma coisa, vocês não vão confiar em mim? Se eu for sincero e falar, gente, eu não sei. Eu vou pesquisar e vou te dar uma resposta. Será que vocês não confiariam em mim? Se eu não soubesse uma resposta? E fosse sincero e falasse que... Então, às vezes, a gente se fecha para umas coisas porque no nosso mundo, no mundo da nossa cabeça, a gente cria, né, toda uma ilusão do que vai acontecer, não sei o quê. E aí, enquanto a gente está vivendo nesse mundo aqui, a vida está acontecendo lá fora. E a gente não está experimentando. Então, eu desejo que vocês se abram para a dor e para o prazer de viver a vida que vocês querem viver. Viu? Beijo grande. Encontro com vocês no próximo ao vivo. Eu vou subir a gravação no YouTube. As tutoras vão compartilhar. Peço uma missão aqui que eu vou dar para vocês, missão secreta. Estimulem as colegas a assistir pelo menos a gravação. Sejam vocês hoje uma recarga de bateria dentro do grupo. Tá bom? Beijo grande, gente. Até a próxima, viu? Boa noite. Descansem aí.